Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michaele e no vídeo de hoje eu vim trazer um dos vídeos que foi mais pedido por vocês, que foi de como que a gente conseguiu resolver o problema da queda capilar do Ângelo, como que a gente saiu disso para isso em poucas semanas. Bom, deixa eu já dizer pra vocês que o meu cabelo hoje ele não está dos melhores, porque ele tá começando a ter vida própria, porque quando ele chega aqui nesse comprimento é sempre quando eu corto, tá? Depois que eu cortei o cabelo, toda vez que ele chega aqui eu corto, porque esse é o tamanho que mais me incomoda, então não tô muito bem com esse cabelo não, mas... Ele passando aqui, ele já começa a ficar melhor. O problema é essa fase aqui, mas bora lá. Antes de eu falar pra vocês como que a gente resolveu o problema do cabelo do Ângelo, antes disso eu tenho que falar pra vocês qual que é o processo histórico capilar dele, tá? Que isso é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Entender a causa da queda é a coisa primordial para que você combata ela. E vocês vão entender como que foi crucial identificar a causa da queda dele para poder combater, tá? Bora lá. O Ângelo, ele sempre fez uso de progressiva. E aí, ele sempre me reclamou de progressiva. Desde que a gente se conheceu, ele sempre reclamou de progressiva porque foi um processo, assim... Era tudo feito muito errado, como é feito em boa parte do Brasil, né? As pessoas utilizam progressiva com formol, as pessoas não fazem teste de mecha. Ele nunca fez um teste de mecha em salão. Ele não sabia qual que era o produto que era utilizado no cabelo dele. Tipo, se eu perguntasse qual que é a progressiva que você usa, ele não sabia. Era... provavelmente produtos manipulados, né, produtos que isso é muito comum, né, das pessoas fazerem misturas de química, manipular a química, e até no Enê tá acontecendo isso, né, fazendo uso de manipulação numa química, que eu acho uma coisa absurda, mas isso era feito em salão, tá? E aí ele sempre reclamava, né, ele tinha queixas de que o olho dele queimava muito. Vocês tiram a ideia, tem que colocar uma toalha molhada na cara para poder fazer o processo de alisamento. Isso pra mim, assim, é absurdo, isso... Não sei como é que essas coisas ainda acontecem no mundo. E o cabelo dele não era saudável, não era um cabelo bonito, era um cabelo sem volume, era um cabelo com as pontas extremamente danificadas. E aí eu fui tentando recuperar essas pontas e fui cortando aos poucos. O cabelo dele nunca crescia, porque um cabelo que não tá saudável não cresce. E ele tinha muita vontade de deixar o cabelo crescer do tamanho que tá hoje, né? Ele tinha um cabelo grande aqui, mais ou menos, digamos. E ele queria maior, só que ele não conseguia porque o cabelo realmente não crescia. Um tempo depois, né, eu sugeri o uso do Botox, já que ele não queria no momento usar o Enê, porque a gente não estava casado e para ele passar sozinho, enfim, tinha toda essa complicação. Aí eu sugeri para ele o uso do Botox, que seria uma química menos agressiva, que de fato é entre progressiva e Botox. Na maioria dos casos ele é menos agressivo. E aí eu fui no mercado, pesquisei, procurei um Botox e tal, achei um Botox com a composição legal e começamos a utilizar. E aí a gente foi meio que fazendo a transição da progressiva para o Botox. Nessa transição eu ia a cada 2 meses aparando as pontas para tirar a progressiva, porque realmente as pontas eram feias até dizer basta. Tipo, ela era muito porosa. Vocês não fazem ideia de como que era porosa as pontas do cabelo dele. Ela esfarelava, quando cortava ela não caía todinha não, ela esfarelava na tesoura. E aí a gente foi cortando essas pontas até que o cabelo começou a ter um volume, o cabelo alisava, não alisava no sentido como o Enê alisa, mas ele alisava. E aí a gente foi e continuou. Quando a gente casou, ele tinha o plano de usar o Enê, só que aí ele um pé atrás de utilizar o Enê por todo o processo que é o Enê, né? Um processo assim que você tem que aplicar 2 vezes na semana, né? Então ele continuou usando o Botox. Aí a mãe dele também testou o Botox dele e ela gostou. Ele foi e deu o pote do Botox pra mãe dele e pediu pra que eu comprasse outro Botox. Nisso que eu fui comprar outro Botox, eu fui lá, comprei, inclusive com um shampoo anti-resíduo que já vinha no kit. Igual, assim, igual, não tinha sinalizado que tinha mudado nada, igual, mesma embalagem, tudo igual. Comprei, inclusive o mesmo preço, não mudou nada. Comprei. E aí, quando a gente fez essa aplicação, o cabelo dele, depois que... Porque o Ângelo tem a mania dele ficar calado, tá? Acontece coisas nele e ele não fala. Tanto que ele demorou pra me dizer que o cabelo tava caindo. Aí, o cabelo dele, quando a gente fez uso do Botox normal, que lavou, tava vermelho, assim. E dias depois, eu olhei e notei que tava ferido, né? Tava com as feridas, assim, na testa, nessa parte aqui da cabeça.
em algumas partes assim e assim no topo. E aí eu pensei, isso foi o Botox. Só que aparentemente o Botox não tinha mudado de composição. Hoje eu não sei se o Botox mudou de composição, porque a gente pegou esse outro novo que a gente comprou, ele usou só uma vez e deu pra mãe dele. Então não dá pra eu comparar com a antiga que ela já tinha com o novo pra ver se mudou. Mas eu acredito fortemente que tenha mudado e não tenha tido um aviso pra o consumidor, né? A cabeça dele queimou, ficou ferida. E a gente pensou, não, vamos parar de usar, não pode usar um produto que tá queimando sua cabeça, né? Que não é mais a época de salão que tacava o negócio lá queimando o olho e você continuava usando. Não, não vamos usar. Paramos de usar. E aí foi quando ele decidiu usar o Enê. Não, a gente já tentou a progressiva fazer aquela merda. Agora veio um Botox, tava bonzinho e desandou, vamos pra o Enê. Beleza, só que o cabelo dele tava queimado, né? Tinha tido uns ferimentos, umas lesões. Vamos aguardar aí até sarar, depois de 30 dias, faz o teste de mesh e aí a gente entra no Enê. Foi o que a gente fez. A ferida sarou, a gente tratou, passou um mês, a gente cuidando nesse um mês, fazendo umectação e tal. Nesse um mês eu pessoalmente cuidei do cabelo dele, né? E aí fizemos o teste de mecha, deu tudo certo, aplicamos o Enê no cabelo todo. Aplicamos uma, duas, como vocês viram aqui no próprio YouTube, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª vez o cabelo começou a cair muito, mas o cabelo caía tufos, não tinha como você puxar o cabelo e não vir cabelo, assim, era impossível isso acontecer. Você puxava, vinha cabelo, cabelo seco, cabelo molhado, não importava, o cabelo caía muito, tanto que criou falhas no cabelo dele, criou falhas aqui. E aí você me diz, mas Mi, o que aconteceu? Bom, fui pesquisar, porque o cabelo dele aparentemente estava saudável, né, depois da queimadura lá. O que aconteceu foi que ele teve uma queimadura química e essa queimadura química lesionou o couro cabeludo dele meio que internamente e a gente não tinha como perceber a olho. Aparentemente o couro cabeludo estava saudável, mas internamente ele não estava. E foi aí onde morou o perigo. Então, tem vários relatos na internet de pessoas que aconteceu isso. E a primeira coisa que a gente fez quando essa queda começou foi reduzir o uso de produtos que ele tinha. Ele tinha muito produto de uso profissional, né? Que quando ele ia no mercado comprar, as vendedoras indicavam, né, o produto de uso profissional, que eu acho extremamente desnecessário para que você use diariamente, todos os dias, um produto com alta carga de queratina, com alta carga de óleo. Eu não acho que seja necessário, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí foi isso que a gente fez logo de primeira, né, de reduzir isso, reduzir esses shampoos também altamente limpantes, principalmente pro couro cabeludo que tava precisando dar uma respirada. Então a gente reduziu isso, ele ficou basicamente utilizando só escala, shampoos de escala, máscaras de escala e algumas receitas caseiras que eu compartilhei aqui com vocês. Os tônicos que eu fiz aqui, eu usei com ele, óleo de rícino. E aí a gente sentiu que o cabelo já deu uma reduzida. Tônico de alho também da Gota Dourada, tem uma super redução também na queda. Então a gente aliou essa redução de produtos profissionais e optou por uns produtos mais leves, né? Afinal o couro cabeludo dele estava precisando de uma respirada. E a gente passou a utilizar o tônico de alho, o óleo de rícino e aqueles tônicos, óleos, bombas que eu ensinei aqui no canal, que dá pra vocês assistirem facilmente. Eu vou tentar deixar linkado também aqui nos cards pra vocês assistirem. Bom, foi basicamente isso. E aí a queda ainda continuava, tá? Ele ainda deu uma redução, mas a queda ainda continuava. Tipo, passava 2 dias, voltava mais. Aí passava 2 dias com ela reduzida, depois voltava novamente. Foi aí que eu pensei e disse, olha, não dá mais pra gente ficar tratando com métodos caseiros, né? Porque internamente você tá precisando ser tratado, né? Porque o couro cabeludo aparentemente estava saudável, né? Você olhando ao olho estava saudável, mas o couro cabeludo internamente estava precisando ser tratado. Foi aí que a gente optou por medicamento para combater, né, a queda capilar. E aí eu não vou indicar nenhum medicamento pra vocês, eu não sou médica, eu não tenho autorização pra isso, eu
Só estou compartilhando com vocês a nossa experiência para que isso dê uma luz, para que você busque uma ajuda profissional, tá? Eu nunca me propus aqui no YouTube ser profissional X e Y, tá? Meu papel aqui no YouTube é compartilhar as minhas experiências, coisas que funcionam comigo, coisas que não funcionam, e eu compartilho com vocês. Eu nunca me intitulei doutora, nunca me intitulei médica, eu nunca me intitulei tricologista, dermatologista, tá? Não sou isso, eu sou uma pessoa formada em moda, que cursa filosofia e que gosta de cuidar do cabelo, e eu compartilho minha experiência com o cabelo. Ponto. É isso, tá? E aí, com o medicamento que a gente utilizou, a queda parou, assim, em 3 dias, acabou a queda. E aí, o cabelo dele ficou com algumas falhas nessa parte, e assim, com 1 mês já tava cobrindo, né? Claro que o cabelo fininho ainda, mas já tava nascendo cabelos novos aqui na frente também. E ele tá com bastante frizz aqui em cima, frizz, né? Que é um cabelo que tá crescendo, é um cabelo novo. E aí já dá pra ver muito também, a gente deve estar o quê? Desde a quarentena que a gente tá tratando esse cabelo, vamos quase 6 meses, e aí nesses 6 meses o cabelo já cresceu muito, dá pra ver a diferença da parte que tava com enê, mesmo que ainda não tava 100% liso, mas já dá pra ver a diferença da parte com enê pra parte crescida. E é isso que eu quero falar pra vocês, tá? Identificar a causa foi crucial, porque a gente poderia estar com... Como assim? O couro cabeludo tá saudável, né? Aparentemente tá saudável. Qual que é o problema? Vou tacar tônico que vai melhorar. E aí você vai levando tempo, vai levando tempo, vai levando tempo. Quanto mais tempo você leva pra tratar de verdade o problema, mais ele vai se agravando. Isso que a gente fez foi coisa de tempo, assim. Eu comecei a tratar 1 semana com essas receitas de diminuir e tal. Senti um resultado, mas eu ainda senti que tava caindo. Foi quando eu parei pra analisar que ele tinha vindo de uma queimadura química, né? Foi quando caiu a ficha de que tinha sido uma queimadura química, e que a queimadura química, em alguns casos, ela sara por cima, mas ela deixa sequelas internamente do seu couro cabeludo. E aí você precisa tratar de um outro método que não é mais só por cima, não é mais só superficial. E é por isso, gente, eu falo isso sempre pra vocês. E, cara, se você quer tratar uma queda, uma quebra capilar, qualquer coisa que seja, você tem que identificar. Isso é coisa básica. Eu não sou médica, eu não sou tricologista, eu não sou dermatologista, mas isso é básico. Como é que você tá com a dor no estômago, por exemplo? Você não identifica a causa, começa a atacar ali, ó. Você começa a tomar omeprazol, remédio pro estômago, mas você continua repetindo o problema, que é o quê? Tomando refrigerante, por exemplo, tomando cerveja. Como que você vai sarar o problema se você continua alimentando o problema? Então isso é crucial, gente. Eu sei que eu pareço muito chata, eu sei que eu pareço, mas essa menina não chega com receita mágica, mas essa menina não chega com receita que vai... Não, gente, não é assim que funciona. Na minha cabeça isso não funciona, tá? Você tem que identificar a causa da sua queda, tem que parar para analisar mesmo, parar, sentar, poxa, o que é que eu fiz no meu cabelo no mês passado, no mês retrasado? Porque aparentemente a gente achava que o cabelo dele estava saudável, mas não estava. A partir do momento que a gente observou e viu que ele tinha passado por essa queimadura, foi a única coisa estranha. E detalhe, para vocês terem uma ideia, o cabelo caiu justamente onde teve a lesão da queimadura, justamente onde criou feridas, foi onde caiu o cabelo. Espero muito que tenha ajudado. Deixa o like se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e comentar aqui embaixo se você também está passando por isso, quais coisas que você já tentou fazer e se você já parou para analisar qual que é a causa. Comenta aqui pra mim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até a próxima.